qualquer movimento, vamos Coloca dizer ou não assim, coloca o PP e o Republicanos no governo? Põe, dá mais ministérios para eles, tira do PT, coloca ou não isso não, coloca? É. isso não é um problema meu. O que eu estou dizendo é o Não, mas a seguinte: sua o opinião. presidente. Claro que não é um problema Não, seu, mas a mas sua opinião. É. se eu fosse presidente da República e quisesse legislar, eu formaria um governo com a representação dos partidos que me garantisse 350 deputados. Você Então pode daria dizer, eu mais não cargos, tá quero. certo, o Lula tá certo de Não é, pegar não é que e daria dar mais mais cargos cargos, a gente. esses partidos. Gente, por que o PT pode ter cargo e os outros partidos não podem ter cargo? É um preconceito equivocado. O governo precisa de 350 deputados se ele quer legislar. Ponto. Quem são os 350 que ele vai ter ao lado dele? Isso é um problema dele. Ele que forma o formato do governo. O que ele não pode é querer ter a maioria do parlamento e ter um governo que proporcionalmente tem uma concentração grande nas mãos do PT, uma decisão. Ele foi Agora, a eleito, ele gente pode tem fazer uma governo só fora o anomalia PT. hoje. A gente tem uma anomalia hoje, Rodrigo, que é você tem um personagem como o Arthur Lira, que tem a cabeça lá nos altos interesses da República e o corpo lá no território meio enodoado da baixa política, né? Ao mesmo tempo que ele negocia a participação, a entrada de partidos no governo, ele com o outro olho observa ali a Polícia Federal que está investigando um inquérito ali de kit de robótica, dinheiro desviado do Ministério da Educação para comprar kit de robótica. É possível, que eu queria saber, com a experiência que você tem, você já frequentou esse ambiente, é possível fazer essa negociação que é necessária, como você bem menciona, se o governo quiser legislar e precisa ter maioria, evitando esse desvio da baixa política que sempre perverte a negociação? Josias, a forma de negociar é do governo. Eu nunca vi governo que queira negociar que não impõe os seus limites, né? Então, eu acho que sim. Eu acho que o governo consegue formar a maioria no formato que quiser. Eu acho que essa discussão de simbolizar a questão do Arthur, eu acho que está equivocada. O governo precisa de uma maioria. Por exemplo, Michel tinha maioria. Eu assumi a presidência da Câmara depois do Michel. O candidato do Michel era o Rogério Rossi. Na reta final, ele viu que eu tinha alguma chance, liberou uma parte do MDB para me ajudar, mas não me apoiou, né? Mas ele tinha uma base fechada com ele de 150 deputados, eu tinha mais 150. Era uma divisão de poderes, eu não andava, eu não conseguia, se eu quisesse enfrentar o governo, eu teria muita dificuldade. Estou dando exemplo, lembrando aqui, naquela época eu não tinha nem experiência para isso, se eu quisesse. Então, o que acontece? Quando o governo forma uma maioria, apesar do presidente da Câmara, que era o meu caso, porque eu cheguei depois da entrada do Michel no governo, é muito difícil o presidente da Câmara querer fazer um caminho solo de poder, porque ele vai ser derrotado no plenário. Então, ele vai, no mínimo, ser o presidente estadista e vai pautar os temas do governo e responsabilidade do governo. Então, eu acho que essa coisa de ficar criando uma narrativa em cima do Arthur, eu acho que ela está errada. Eu acho que o governo precisa de 350 votos. Quem são os deputados? Outra pergunta que eu faço, Josias. Nós criticamos tanto o orçamento secreto na campanha, né? Eu tive que gravar vídeos que visualizaram muito, mostrando que a lei do orçamento secreto é uma lei de autoria do Bolsonaro, que ele sempre tentava jogar a responsabilidade em mim, que eu nunca peguei R$ 1 desse orçamento secreto. Eu te pergunto, por que a gente não faz uma discussão séria sobre uma nova lei orçamentária no Brasil, uma nova lei de finanças públicas? Tem muitos projetos de boa qualidade que estão tramitando lentamente na Câmara e no Senado para organizar isso, entendeu? Por que o governo e o Congresso não caminham para isso? Então, eu acho que a gente também fica no discurso fácil. O Arthur tem isso, o Arthur tem aquilo, o Joãozinho tem isso, tem aquilo, então eu não posso negociar. Não, você não precisa negociar com o Arthur, você forma a sua base e o presidente da Câmara é outro poder. E você negocia com ele a pauta. Se você tem uma base de 350 e o presidente da Câmara não faz parte da base, se ele não se alinhar, ele vai ficar isolado. E dois, Josias, o PT apoiou a reeleição do Arthur. É muito interessante que se faz a crítica, mas o Arthur teve um resultado histórico na reeleição dele, porque não teve adversário, não é isso? Ele foi competente e tirou todos os adversários, inclusive o PT apoiou ele. Então, eu acho que tem muita narrativa para tentar culpar os outros, mas não há um interesse, e pode ser legítimo, porque no presidencialismo não precisa, do governo organizar uma maioria na Câmara de Deputados, principalmente. O Senado acho que está melhor organizado.
A Câmara, eu não tenho dúvida nenhuma que o governo precisa, se quiser continuar legislando, vai precisar formar uma maioria. Se é com os liderados do Arthur, se é com o PP, com republicanos, com União Brasil, com o PSDB, com qualquer partido que seja, são os que estão eleitos de forma democrática. Eu só fico com medo, às vezes, quando eu ouvi um deputado do PT dizendo não estão deixando o Lula trabalhar. Puxa, mas eu ouvia tanto isso no início do Bolsonaro, no início não, nos 2 anos do Bolsonaro, que eu não deixava trabalhar, que eu atrapalhava, que eu não sei o quê. Então, é assim, independente de a gente achar que o presidente da Câmara, o presidente da CCJ, qualquer um, nos agrada ou não nos agrada, as figuras individualmente elas não são tão relevantes. O governo tem maioria, ele impõe uma relação diferente com o presidente da Câmara. Ele, com minoria, ele é dependente do presidente da Câmara, até porque os deputados que não formam o governo acabam usando o presidente da Câmara para pressionar o executivo, mesmo que, às vezes, o presidente da Câmara não queira. Ele acaba sendo um instrumento, de forma direta ou indireta, dos interesses dos deputados para que eles possam resolver os seus problemas, lembrando que o sistema eleitoral de lista aberta estimula sempre a eleição, né, de parlamentares vinculados à máquina pública, que seja municipal, estadual ou federal. Então, a conotação é um pouco isso. Se você olhar, você vai ver quando um deputado sai, olha quem entrou no lugar. É a mulher, é o secretário de obras, do cara que era prefeito, que era deputado, virou prefeito, elegeu o seu secretário. Então, o formato é sempre esse. Porque se você não tem as redes sociais da direita radical, ou se você não tem aqueles 20% do eleitorado, 15% petista que vota no PT e garante seus mandatos, o resto fica muito refém, sem mídia, sem nada, dessa operação de atender demandas